Previsível, o líder do governo Lula no Senado, que recebeu a visita da PF no âmbito das investigações do Banco Master, disse que conversou com Lula e acha difícil Lula tirá-lo do papel de liderança. Era exatamente isso que eu esperava do Lula. Pois é, o Lula cuidando do Lula baiano. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois de inocentado e está aí como presidente da República. E repare... Aí, né? A relação que ele tem com o Lula é umbilical. Lula baiano. Aí que vem a Daniela Lima com uma denúncia gravíssima. Envolve essa questão do Senado também, né? De não sair da liderança. Wagner empurra para Lula a responsabilidade de tirá-lo do abismo. Wagner, líder do governo do Senado, deu uma explicação inverossímil sobre dinheiro em espécie e a compra de um apartamento. E agora tenta jogar para Lula o custo político de tirá-lo do cargo. Para Daniela Lima, a entrevista do senador à Band News expõe contradições e amplia o desgaste do governo, porque Wagner diz que segue como líder até que Lula peça sua saída. Aí olha a denúncia que ela faz. Só tem assim, os dois maiores petistas da imprensa, Daniela Lima e a Mônica Bergamo. Então uma petista como Daniela Lima, uma aliada de primeira hora do Lula, fala em alto e bom som, aspas, sobrinha de viagem ter virado quase 70 mil dólares e quase 40 mil euros não é factível. Eita, denúncia séria. Vindo de um petista. O grau de proximidade que você precisa ter com o empresário para pedir que para ele comprar um apartamento para sua filha e depois dizer que você vai recomprar, não é qualquer grau de amizade. A gente está falando de 2,5 milhões no apartamento. Dito isso, ele disse, eu continuo na liderança do governo do Senado até que Lula peça para que eu me retire. Para mim, ele joga um ônus para Lula. Joga um ônus para o governo e joga um ônus para a eleição, sobretudo para o PT. Eita. É a Daniela Lima que está denunciando isso. Você pode aí bater uns prints e viralizar, né? Mandar para seus amigos. Aí que eu disse que o Rui Costa... Não, talvez não seja. O Rui Costa já estou dando até spoiler. O Jacques Wagner pode não ser o último. Essa matéria ela não ganhou repercussão no dia de ontem. Porque assim, eu li minhas diversas listas lá no Twitter e eu não vi ninguém falando sobre isso. Ninguém fala sobre isso. As pessoas não estão mais lendo o yoga dele, eu não acredito. Informação animadora. Vorcaro já tinha citado Jacques Wagner na delação que foi rejeitada, além de Rui Costa. E aqui tem alguns questionamentos, algumas coisas vieram à minha cabeça. O Paquito já tinha citado o Wagner em sua segunda proposta de delação. Segundo interlocutores do Paquito, ele tinha detalhado parte do esquema revelado nesta quinta na decisão de Mendonça, relator do caso Master no Supremo, que baseou a operação de busca e apreensão contra Wagner. Vá vendo. Além de Wagner, Paquito também citou na delação outra liderança do PT baiano, o Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil do Lula. Como a coluna revelou em 10 de junho, as citações a Rui Costa se referem ao período em que ele foi governador da Bahia. O banqueiro relatou pagamentos ao ex-ministro como contrapartida à operação do Credit Sexta, que rolou enquanto o Rui Costa era governador. Na delação premiada, segundo interlocutores de Paquito, o banqueiro afirma que o esquema com os petistas da Bahia era comandado pelo seu sócio, o Guga Lima, que também foi alvo da operação de busca e apreensão pela PF na manhã de ontem. O ex-ministro da Casa Civil já negou publicamente ter relações próximas com Vorcaro. Em entrevistas no início de 2026, Costa disse que esteve com o banqueiro apenas uma única vez, em agenda institucional, e defendeu as investigações sobre o caso Master. Além de Jacques e Rui, Vorcaro mencionou ainda outros petistas baianos, no plural. Lembra ali o Rui Costa admitindo pro Bocão que tem mais gente. Eu não fosse leviano, Paquito teria dito sobre mais petistas. Mas a gente vai ter um escalão, de acordo com pessoas que tiveram essa delação do banqueiro. Aí, gente, quando eu li isso aqui que o Gadelha falou, aí eu refleti sobre uma situação, que é o seguinte: o Vorcaro fez a delação. A direita toda, que é um nome só. Todo mundo sabe qual é o nome que a direita quer. A direita tá cagando pro resto. Vamos ser sinceros. Vocês estão empolgados em... Se amanhã prender 90% do Centrão, vocês vão ficar assim, e vocês vão fazer uma festa? Não vão. Agora, se for pra cima de uma única pessoa, vocês vão dar cambalhota. Vocês vão dar cambalhota em casa. Vai estar lá as tia do Zap, 60 anos, com a coluna torta dando cambalhota no chão. Gritando, aí vai comprar até uma cidra pra estourar, pra fazer champanhe. É só o nome que a direita quer.
Aí a gente acha que assim, a gente fica nessa, né? Eu pelo menos fico nessa. A delação não foi aprovada porque não deu o nome que precisa ser dado. Não trouxe fatos novos. E o pessoal, não, a delação é uma delação negativa. E aí você pega os últimos dias e fica nessa guerra de narrativas. Se a gente parte do pressuposto que a defesa do Vorcaro não mentiu por um todo e disse, cara, ele apresentou realmente coisas, assumiu determinados crimes, falou de determinadas coisas que eram fatos novos. Mas o fato novo é relativo. Por quê? Porque se coloca no lugar do Vorcaro, ele pode até lembrar o que estava no celular dele, mas não vai lembrar de tudo. Ele não vai lembrar de tudo. E o que aconteceu ontem, em parte, não veio só do Paquito. Pega a mensagem, por exemplo, do Guga Lima. Aquilo sai do celular do Guga Lima. Então, na cabeça do Vorcaro, ele estava delatando coisas inéditas. E a imprensa vem falando do conteúdo desses celulares. Então, talvez o Paquito nem seja assim um cara tão complicado. Ele ainda pode estar fazendo delação seletiva, tanto que ele quer fazer uma terceira. Está cogitando. Ainda mais depois que viu que não foi resgatado, né? Além dele não ser resgatado, não resgataram o pai dele que está surtado na cadeia. Foi o que a imprensa disse. Então, chega assim no ponto que realmente, para ter uma delação do Paquito, além de devolver o dinheiro, ele realmente tem que dar fatos novos. Ele falou do PT. Não, isso aqui não é novo não, mano. A gente já sabe. Então, só do Guga Lima. Tem o iCloud do Sicário. Então, talvez tenhamos aí grandes emoções, mesmo sem o celular do Paquito. E talvez, se o Paquito realmente quiser delatar, realmente quiser, for homem pra isso, aí ele vai ter que fazer o que precisa ser feito, né? Ele vai ter que fazer o que precisa ser feito. Aí vai ser inédito. Aí a gente vai poder sorrir. Defesa de Paquito estudou fazer uma terceira proposta de delação premiada. Não tem outro caminho, Paquito. Se o Paquito me perguntasse, eu ia falar, irmão, você sabe o que tem que fazer. Tá fácil. Sérgio Leonardo, que comanda a defesa do Paquito, está propondo à PGRPF uma nova proposta de delação. Uma das dificuldades neste momento, por exemplo, que Paquito vai contar uma terceira versão, bicho, para alguns episódios. Afinal, ele já deu 2 versões diferentes sobre o mesmo personagem nas 2 propostas de delações entregues. O texto está escrito de forma estranha, mas vocês perceberam essa nuance do Lauro Jardim em específico? Saindo do Lauro Jardim Aí depois ainda fala, olha o que vem na sequência. Tal problema já aconteceu em outras delações, como a do Bolsonaro, né? Cid agiu exatamente assim. 2 fatores Bolsonaro-Cid. Mas esse foi um caso meio de exceção. Esse tipo de atitude, obviamente, enfraquece a delação. Aí vamos voltar para o segundo parágrafo. Olha o que está grifado em verde. Afinal, o Paquito, nosso Daniel Vorcaro, um dos homens mais bonitos do Brasil onde raspar o cabelo, ele já deu 2 versões diferentes sobre o mesmo personagem nas 2 propostas de delações entregues. Que personagem? Qual o personagem que aparece nas 2 delações do Paquito? E agora ele contaria uma terceira versão, e nessa terceira versão esse personagem deixaria de ser mocinho e ia virar bandido? Eu achei uma nota meio ameaçadora, essa do Lauro Jardim. Aquela nota que o celular do jornalista toca perguntando quem que plantou essa nota. Que história é essa aí de a terceira versão sobre uma pessoa que já foi delatada 2 vezes? Vai falar o que agora é crime? Achei curioso isso daí. E isso rolou antes da operação do Guga Lima. A nota do Lauro Jardim foi de ontem às 5h50 da manhã. Não sabia que ia ter operação. Nem se sabia que ia ter operação. E aí, você agora também entende a motivação do Mendonça, porque o pessoal estava falando sobre isso. Pô, para que lado o Paquito vai? Tem que ver o presídio que ele vai ficar, né? Tem que evitar que ele fale com os outros investigados, porque realmente você pode ali, às vezes, combinar uma coisa ou outra, você pode saber, o cara no meu celular tinha isso, tinha aquilo outro, pô, no meu e-mail tinha isso. Quanto menos informações tu mantiver, melhor. E aí tá ali, né? O Mendonça deve deixar o Paquito na PF e manter chance de nova delação. O caminho tá aí, Paquito. Faz o bolsonarista feliz. Faz o brasileiro de bem feliz, Paquito. Segundo interlocutores do Mendonça, o principal motivo dessa prova de decisão é manter a integridade física do Paquito e evitar que ele tenha contato com outros potenciais delatores, como o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Na prática, ele acabaria mantendo o Vorcaro no mesmo local, no qual ele elaborou, com o seu advogados, a última proposta de delação premiada, rejeitada pela PF e pela PGR.